Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Cristo esteja em vossos corações, a alegria e a esperança. Então, o tema deste encontro, mais uma vez é uma alegria poder estar aqui com vocês, refletindo o tema que vem falar a respeito do casamento, né? O casal cristão, ao receber o sacramento do matrimônio, é chamado à santidade e ao amor em sua plenitude. Então é preciso nós entendermos melhor o que é essa santidade, o que é este amor em plenitude, para que realmente o casal possa viver na felicidade. Afinal, o ser humano, nós fomos constituídos como humanidade, não é para sofrer, não é para sermos infelizes, mas justamente ao contrário, é para a nossa própria felicidade. E o matrimônio é uma destas formas, né? É um dos chamados de Deus para quem possa exercê-lo, a felicidade. Não é para ser prisão, não é para ser questões aí de infelicidade de jeito nenhum. Então é importante nós compreendermos o que é esse maravilhoso matrimônio, essa forma de estarmos servindo a Deus através da igreja. Principalmente neste mundo que nós estamos vivendo, no qual todas as instituições praticamente aí estão em crise, né? Estão ou estão sendo levadas pelo menos em crise. Diante das diversidades de costumes, diferenças, opiniões, desejos. Então nós temos uma avalanche de informações que vem justamente contra esta solidificação e este sacramento que é o matrimônio. Logo, né, contra tudo aquilo que a igreja prega, que a igreja coloca enquanto este amor, enquanto essa doação. E aqui tem três pontos importantes do matrimônio que é colocado no tema. O primeiro é: vocês estão aqui para se casar de livre e espontânea vontade? Então, no dia da celebração do matrimônio, o padre faz uma dessas perguntas, né? O padre ou o ministro aí adequado, sobre o matrimônio, se é de livre e espontânea vontade. Eu acho interessante aqui uma coisa que, o primeiro ponto, muitas pessoas que se colocam, atendem esse chamado de Deus para o sacramento, para exercer esse dom, na verdade não se conhecem nem a si. Então eu acho que antes de darmos uma resposta, de nos adentrarmos por esse assunto, enquanto casamento, é importante o conhecimento de si mesmo, né? Porque tem muita gente que casa e não deveria se casar nunca, devido ao seu desregulamento psicológico, algum problema, alguma questão aí em déficit, né, na sua questão emocional, psicológica, e não deveria casar. Por exemplo, tem gente que casa e na verdade são os verdadeiros psicopatas na vida, né? Que faz a família sofrer, a pessoa sofre, todo mundo sofre. Então é importante esse conhecimento, essa clareza não só desse dom, desse chamado, mas principalmente da clareza de quem sou eu. E quando se adentra pelo casamento, é interessante observar quantos casais que não se conhecem a si mesmo, quantos homens que são desregulados em sua natureza, na sua questão afetiva, psicológica, quantas mulheres também que são completamente aí, digamos, surtadas na vida, né? Desreguladas para exercer o papel de esposa, de mãe. Então, assim, esse conhecimento pessoal, particular de si, é muito importante. Não estou dizendo que quando vai se casar a gente encontra a pessoa perfeita, somos perfeitos. Não. Mas uma vez que nós nos colocamos à disposição de Deus, Ele vai também nos aperfeiçoando, né? Só que nós precisamos saber disso, entender e procurar a melhor forma possível. De repente, uma terapia, muitos casais, muita gente que está em casamento deveria fazer uma terapia. Às vezes a pessoa não consegue se ajustar no casamento. Não é que ela não consegue se ajustar no casamento, ela não consegue se ajustar primeiramente consigo mesma. Então eu tenho que estar bem para que o outro possa somar na minha vida. Eu sempre digo para alguns pacientes, né,
que uma vez eu vi um desenho de uma menina no balanço e aí apareceu um rapaz e disse para ela, um outro menino, você aceita namorar comigo para você ser feliz? Ela olhou para ele e disse, eu não preciso namorar com você para ser feliz, eu já sou feliz. Então a ideia que nós temos de matrimônio, às vezes, é equivocada. A pessoa que está entrando na minha vida não é para me fazer feliz, é para somar, é para dividir minhas alegrias, minhas tristezas. E só que nós entramos muitas vezes no matrimônio de uma forma egoísta, onde tudo tem que ser feito da minha vontade. Aí entra um outro perigo também, né? Que o matrimônio, a gente sabe que nós vivemos em um mundo, desde que é constituído há muito tempo atrás, que ele é patriarcal. O que é patriarcal? É dominado pela ideia masculina, por nós homens, né? Querendo ou não, aceitando ou não, mas o mundo ele é direcionado pela ideia patriarcal. O homem, digamos, que é o mais importante. Então essa visão, essa ideia já começa um pouco por aí. Nós temos que ter noção, primeiramente, que diante de Deus não há o mais importante, homem ou mulher. São os dois importantes, um diferente do outro. Não estou dizendo que nós temos que condensar, bater no liquidificador e fazer uma coisa só. De jeito nenhum. Mas nós temos que saber respeitar a diferença e saber da importância um do outro. Ou seja, um outro ponto que é colocado. Vocês prometem um ao outro amor e fidelidade. E é por toda a vida que o prometem? Sim. Então, assim, quando a gente se casa com uma outra pessoa, se coloca nesse compromisso também, além do conhecimento pessoal, eu tenho que ter em mente que casamento eu não me torno dono de ninguém. Eu assino um papel não é para que eu me torne dono daquela pessoa. Ah, você quer casar comigo para você ser feliz? Não. A pessoa não precisa disso. Porque se eu entrar em um casamento, em um matrimônio com uma outra pessoa, para ela ser feliz, é de uma forma egoísta. É de uma forma, no caso assim, eu não vou me casar com alguém com essa presunção de que ela vai ser feliz só porque está comigo. Isso é uma questão doentia, né? A pessoa ela é feliz a partir dela e o outro vem dividir isso aí, vem somar isso aí. Dividir que eu digo é o amor, né? E não subtrair. Então assim, nós temos que ficar muito atento nessas questões. O amor ele é para ser conjugado, para ser unido, não para ser submetido um aos pés do outro. Tem muito homem que casa que acha que a mulher se torna propriedade dele, ou vice-versa, né? Quantos casais que nós vemos, que eu vejo pelo menos, que a mulher se torna a sombra do marido. Para ela existir, para ela ser, ela tem que dar filho para o marido, tem que cuidar da casa, tem que fazer tudo, quando não, trabalhar e dar o dinheiro nas mãos dele e assim vai, né? Não é dessa forma que nós temos o matrimônio cristão. São duas pessoas diferentes que se unem e elas dividem, elas se solidarizam entre elas mesmas. O que a gente percebe que falta muito entre o casal hoje em dia é esse diálogo. A internet ela veio para nos ajudar, mas em muitos pontos, não sabendo fazer uso dela, ela veio também para detonar muitos casamentos. Porque as pessoas não sabem usar da internet. Elas querem se satisfazer os seus desejos pessoais, as suas vontades pessoais, e o outro tem que me servir. Então, nesse sentido, a internet também potencializa para que eu seja uma pessoa infiel, para que eu não amadureça. Então, é preciso ajustar esses pontos. Quem sou eu? Trabalhar primeiramente a minha felicidade interior, para depois querer estar me unindo a uma outra pessoa. E uma vez que eu estou me unindo a uma outra pessoa, eu não sou dono dela. A liturgia da igreja, na missa, vem falando esses dias muito isso, né? A respeito da vocação. Nós temos que saber que nós estamos nessa vida e somos apenas administradores. Ninguém é dono de ninguém. Eu tenho que ter um coração livre para servir a Deus. Seja em qualquer âmbito, né, como padre, principalmente no matrimônio, eu tenho que ter disposição, eu tenho que ser livre. Ou seja, as questões materiais não me pertencem, e nem marido, e nem esposa, e nem filho não é meu. Se de repente perde o marido, perde a esposa, no caso de um falecimento, né, uma morte, ou perde um filho, tudo se acaba.
De jeito nenhum, a vida continua. Ou seja, nós temos que aprender a administrar. Ninguém tem que estar debaixo dos meus pés. Eu apareço, a pessoa some, isso não é vida. Tem muita mulher em casamento que vive isso, né? Ela vive à sombra do marido, a dependência do marido. Isso não é vida cristã, isso não é matrimônio, não é casamento. E tem outra questão também que eu estou falando aí, essa questão de dividir isso, né? De um completar o outro, saber da importância do seu cônjuge, né? E não simplesmente um tira o brilho do outro. Eu não sou dono da outra pessoa. Quando eu falo administradores, primeiramente a nossa vida ela pertence a Deus. Então, não adianta eu me agarrar ao meu marido, à minha esposa, aos filhos, porque não é meu. Antes de estar na minha vida, cada um pertence a Deus. Então, quando a gente perde alguém, tem que saber primeiramente o quê? Que aquela vida, o projeto da vida daquela pessoa que está comigo, ela pertence a Deus. Então, que cabe a nós, enquanto estivermos juntos, no mesmo barco, na mesma família, no mesmo matrimônio como casal, que se aproveitem, que possam namorar muito, que eu digo nesse sentido de respeito, de conhecimento e nesse segmento de vida. Então, tomar muito cuidado com isso, né? Ninguém é dono, é propriedade de ninguém. A nossa vida pertence a Deus. Aí entra a disponibilidade nossa de estar servindo a Deus na gratuidade e no desapego. O desapego também é o desapego emocional. Eu amo quem está do meu lado, mas aquela pessoa não é minha. Antes de tudo, ela pertence a Deus. Porque quando a pessoa morre, aí quer dizer então o quê? Eu não aceito? Ué, o projeto é de Deus, eu tenho que aceitar o projeto de Deus na minha vida, na vida da outra pessoa. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Outra questão importante: vocês prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo e da Igreja? Então esse aqui é o fruto, né, de um casamento, de um matrimônio. A educação desses filhos é fruto da educação, do autoconhecimento que eu tenho de mim mesmo, do amor que eu vivo com a minha esposa ou com o meu marido. Se não tiver amor estabelecido nisso tudo, não vai adiante. E qual é a forma que nós devemos aprender de amar? É em Cristo. Jesus Cristo, ele é aquela história, né? Todos os olhares se dirigem ao Cristo crucificado. Ele chama para si os olhares de todos da humanidade, ou seja, em Jesus está o amor verdadeiro. Então, se a gente não voltar para o Cristo, se espelhar nele, um amor que perdoa, um amor que suporta, que supera, que ajuda, que se doa, a gente não vai aprender a amar o nosso irmão, seja na família, da forma que precisa ser amado. O nosso amor ele é egoísta, ele é cheio de preconceitos, de raiva, né? De inveja, de ciúmes e assim vai. Então, um outro ponto importante para o matrimônio é o nosso amor, aprendermos, purificarmos ele, evoluirmos ele através do amor de Cristo, que suporta tudo, crê tudo e assim um se dá ao outro em união para que os dois juntos possam se santificar e chegar ao banquete da vida eterna. Então é primordial o amor. Qual que é a fonte, qual que é o modelo do amor que eu devo ter na minha vida? É o amor de Cristo, principalmente o amor de Cristo na cruz, que perdoa, que intercede, que deseja o bem da outra pessoa, que chega ao limite, de repente, até a morte, mas crendo bem o amor da outra pessoa. Será que nós somos assim? Será que eu tenho a capacidade de entregar a minha vida por causa da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos? A gente tem dificuldade de fazer pequenas renúncias, né? Quando se fala de fidelidade e tudo mais, imagina no resto. Então é muito importante o nosso amor, ele beber da fonte do amor que é o próprio Cristo. E para terminar, uma coisa muito importante e especial é o alimento. A comunhão, a Sagrada Eucaristia, o que ela é? É Jesus Cristo, é o o trigo amassado, o trigo que morreu, digamos assim, e se tornou alimento para nós. Triturado, né? O trigo triturado que morre e que se torna vida, que se torna pão de vida eterna para nós. Ou seja, o casal cristão,
ele não pode ficar jamais sem a Santa Eucaristia, sem beber da Sagrada Palavra que nós temos na missa. Então, o casal que não vai na missa, ou vai de vez em quando, já está errando, né? Já está, digamos assim, pecando em si mesmo, porque está dando brecha para outras coisas na vida e não a Deus. Depois fica chorando aí, não sabe o que fazer, né? Então é primordial o casal, matrimônio, desunido da Eucaristia, não tem como. É o primordial, é a ceia principal na casa, na vida da família, na vida do casal, a Santa Missa, onde nós teremos a palavra, que vai nos orientar, e teremos também a Santa Eucaristia. Queridos irmãos e irmãs, eu sei que o tempo aí se alongou um pouco, mas que vocês possam pensar nessas questões. Primeiramente, esse pensamento, eu preciso me conhecer, eu preciso me amar, eu preciso estar feliz comigo mesmo para adentrar num relacionamento com uma outra pessoa. E depois também todo esse desenvolvimento, né, onde que eu busco aprender o verdadeiro amor, não é na rua, não é na televisão, mas sim no próprio Cristo, na doação dele na cruz, este amor que nós conhecemos e sabemos como é, que se doa até as últimas consequências. Sabendo nisso tudo que ninguém também é dono de ninguém, nós temos que administrar, aproveitar enquanto nós temos. E depois o último ponto aí, a Eucaristia. Um casal não pode ficar sem o alimento, que é o próprio corpo de Cristo, que nos direciona à vida eterna, que nos dá o banquete, é a experiência que nós temos na terra, um pouquinho já do que será no céu. Então nós não podemos deixar que falte na nossa mesa a Sagrada Eucaristia. A mesa, o altar dos nossos corações, da nossa casa, da nossa família, do nosso amor. Paz e bem a todos vocês. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.